Vamos falar sobre uma coisa que foi meio ofuscada dentro de todo aquele imenso trailer de Jurassic World Rebirth, onde tivemos muitas novidades, muitas coisas que tivemos que reparar. Inclusive, na minha análise, eu deixei algumas coisas passar, era meio inevitável mesmo, e que eu acabei vendo só mais tarde, reparando só mais tarde, vendo alguns posts no Twitter, e que vamos falar agora sobre este detalhe que ele estava sutil ali na nossa frente, mas pelo menos eu só fui reparar alguns momentos depois. Que é o Velociraptor de duas cabeças, a anomalia neste grande cilindro que está enclausurado e que provavelmente foi uma experiência que acabou não dando muito certo, ou até e que possa até mesmo estar sofrendo mutações para que sim dê certo. Como eu já disse em outros momentos, esse protótipo ele se assemelha muito à aparência que os primeiros Velociraptors da franquia Jurassic Park tinham, uma versão mais simples, porém um pouco mais inteligente. Provavelmente vão haver muitas teorias durante a semana ou durante os próximos dias sobre o que deve ser, né, e para que fins foram feitos este Velociraptor de duas cabeças e que provavelmente não está sozinho. Provavelmente nessa cena, provavelmente a câmera vai rodar, vai mostrar mais o ambiente onde eles estão, que mostra inclusive várias partes até daquela instalação ali. Que você vê vários monumentos destruídos, você vê partes caídas, tudo meio destruído, mais ou menos destruído, né? Menos essas cápsulas que parecem, né, meio intactas. A gente, inclusive, nem sabe se é no mesmo lugar, né? Por mais que pareça, pode ser que nem seja no mesmo local que está essas cápsulas, né, com entre os embriões e estes corpos meio formados, mal formados, né, incluindo este Velociraptor de duas cabeças. Existem algumas espécies de cobras, né, cobras que não são muito venenosas, que elas têm essa condição e que acabam nascendo com duas cabeças. Então, provavelmente, quem sabe, o DNA, a genética envolvida nesta espécie de Velociraptor que está dentro deste enorme cilindro, quem sabe não tem um pouquinho desse DNA que talvez tenha dado errado, né? Tenha dado alguma divergência no meio do caminho e tornado ele um Velociraptor de duas cabeças. Ou até mesmo, né? Como eu acho que pode ser mesmo a hipótese mais verdadeira, é que propositalmente foi feito para ser um Velociraptor, né? Um Raptor de duas cabeças para ser talvez mais tático, mais eficiente, mais inteligente, né? Com uma habilidade um pouco maior, para ser mais ágil, pensar mais. E talvez não tenha sido o que aconteceu, né, no resultado que dá pra se ver, né? Acabou que não foi, não teve um fim esse projeto. Esse Raptor de duas cabeças, ele na minha cabeça me fez lembrar de uma referência super underground do mundo dos games, do jogo Dino Crisis 3, que pouquíssima gente sabe que existe, né? Sabe que existe o Dino Crisis 1, o 2, mas o 3 sempre é escanteado porque foi um dos maiores fracassos, não só da franquia, mas como do mundo dos jogos, né? Foi um fracasso estrondoso na época. Mas é um jogo que, pelo menos pra quem é fã de dinossauros e tal, assim como eu, se torna uma coisa meio cult, meio curiosa, assim, de certa forma. E que de vez em quando eu me deparo pesquisando sobre alguma coisa envolvendo esse jogo, que por curiosidade, pra quem não sabe, Crysis 3, ele trata de um assunto que tem muita semelhança com Jurassic World Rebirth, que são dinossauros mutantes, né? E nesse jogo tem uns dinossauros que, olha, cara, não tá muito longe de se tornar a franquia Jurassic World, não, cara. Tem tiranossauro cego, que os músculos ficam pra fora e a pele ela é toda. Parece que a pele tá tentando segurar os órgãos de dentro, né? Mas enfim. E tem, né, um personagem no meio desse jogo que ele me lembrou muito esse Velociraptor de duas cabeças, que são os Velociraptors do jogo, que eu não vou lembrar exatamente o nome, tem algumas definições de nome nesse jogo para algumas criaturas, mas é um Raptor de três cabeças, assim como tem o do Raptor de duas, tem o de três cabeças também, né? E no meio do jogo também existe um super mega Tiranossauros, uma mistura de Tiranossauros com Velociraptor, com outras espécies também, que eu acho que é um dos últimos bosses do jogo, que ele é meio que um Gigantossauros enorme de duas cabeças. Minha teoria para esse Raptor de duas cabeças é que os personagens eles vão acabar encontrando o lugar onde ele está, ou até mesmo, se não for esse o caso, vão acabar descobrindo que está rolando algum tipo de experimento para fazer alguma criatura ainda nessa ilha. E esse vai ser talvez uma das cobaias. Pode ser uma cobaia que deu errado, tanto quanto pode ser uma cobaia que vai acabar ganhando vida do nada ali. Mas eu acho mais que vai ser só uma referência ali de momento, vai ser um lugar assim. Vai ser mais pelo lugar que os personagens vão descobrir do que pelo que esse dinossauro, esse protótipo poderá fazer ou não.
E também quero falar que quando eu tava analisando o trailer de Jurassic World Rebirth, eu não tinha reparado porque eu nem sequer tinha visto que existia uma segunda cabeça ali. Eu sei que eu também não tenho uma visão assim muito boa hoje em dia, mas a primeiro momento eu pensei que fosse só parte do cilindro mesmo, do recipiente que o dinossauro e esse Velociraptor estava dentro. Eu nem tinha raciocinado que existia outra cabeça ali. E dá pra se pensar assim também. Porque você vê que o pescoço dele fecha normalmente na linha do pescoço, mas pode ser, né, a segunda cabeça virada para cima, né, com a mandíbula para baixo.